Olá, turma, vamos para mais uma videoaula sobre resolução de áreas de figuras planas, tá? Agora com áreas circulares, beleza? Essa é a última videoaula com relação a esse assunto. Então vamos lá. Os catetos de um triângulo retângulo medem A, B e B e a hipotenusa C. Sobre esses lados foram construídos semicírculos de área A índice 1, A índice 2 e A índice 3. Mostre que a índice 1 mais a índice 2 é igual a índice 3. Beleza. Tá? Então tem aqui a figura e nós vamos explorar esta figura, certo? Tá, eu vou fazer uma demonstração só para a área 3, tá? A índice 3. As outras áreas vocês vão fazer em casa, com base na resolução aqui. Então tá ok. Então área de uma circunferência, pessoal. Área de um círculo, na verdade. Então a área de um círculo é dada pela forma πr ao quadrado. Beleza. Mas aqui, na área 3, eu não tenho o valor do raio. Eu não tenho o valor do raio. Aqui não está expresso o raio. Então vamos colocar o raio. Aqui está o raio. Tá? O raio, pessoal, é a metade do diâmetro. Tá? Então o diâmetro seria esse segmento todo, onde está, né, colocado o semicírculo, tá apoiado o semicírculo. Então o semicírculo está apoiado em seu diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro. Beleza. Ah, professor, mas e quanto vale o diâmetro? O diâmetro vale essa letra aqui, vale C. Tá? Então se eu for calcular a área do 3, a índice 3, vai ser π, que multiplica o raio, que vai ser C sobre 2 ao quadrado. Esse expoente 2 aqui, ó, ele vai descer para o numerador e para o denominador, ok? Então vai ficar o seguinte, vai ficar a índice 3 é igual a π, que multiplica C ao quadrado, sobre 4. C elevado a 2 continua C ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Beleza. Só que, olha só, detalhe, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos calculando a área do círculo. E o problema está pedindo a área do semicírculo. Pessoal, preste bem atenção, detalhezinho aqui. Tá? Se, por exemplo, se quisesse a área de 2 círculos, a gente teria que multiplicar por 2. Por 2. Se quisesse a área de 3 círculos, nós multiplicaríamos essa fórmula por 3. Só que nesse problema aqui, ele está querendo a metade. Então, é o mesmo princípio. A metade eu vou multiplicar por meio. Tá? Eu vou multiplicar por meio essa expressão. Então, vai ficar raiz de A índice 3 é igual a π vezes C ao quadrado vezes 1 sobre 2. Embaixo dessa letra π, tem um número 1. Denominador 1. Então, ficou só para visualizar melhor, multiplicação de frações de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, π vezes C ao quadrado vai ficar π C ao quadrado. Vezes 1, continua π C ao quadrado. Os denominadores, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a fórmula para calcular a área 3 vai ser essa aqui. π vezes C ao quadrado sobre 2. As outras fórmulas vocês vão proceder da mesma forma, tá, pessoal? Não vou fazer o desenvolvimento das outras. Mas vou colocar os resultados. A área 1 vai ser π, que multiplica A ao quadrado sobre 8. A área 2 vai ser π, que multiplica B ao quadrado sobre 8. E a área 3, que já foi calculada, é π, que multiplica C ao quadrado sobre 8. Tudo sobre o mesmo princípio. Agora, outra coisa, turma. Tá, calculamos a área, mas não mostramos ainda que a área 3 é igual à soma das outras duas áreas. Triângulo retângulo. O problema falou que isso aqui é um triângulo retângulo. Está no enunciado. Tá? Um triângulo retângulo. Não colocou o ângulo de 90 graus aqui, mas está dizendo que o triângulo é retângulo. E ainda especificou que a hipotenusa é o lado C, que é esse aqui. No triângulo retângulo, a gente tem um teorema muito famoso. Qual que é? Quem lembra?
Teorema de Pitágoras. Isso aí, galera. Teorema de Pitágoras. Né? Então, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Com relação a esse triângulo retângulo aqui, tá? Já foi dito que a hipotenusa vale C e os outros dois lados são catetos. O Teorema de Pitágoras ficaria o seguinte: C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Beleza? Firme? Certo. Ah, professor, o que tem a ver? O que tem a ver? Pessoal, olha só. As fórmulas que nós criamos aqui antes, está aqui em cima, olha só. Tem A ao quadrado, tem B ao quadrado, tem C ao quadrado. Então eu vou isolar essas letras em cada uma dessas fórmulas, tá? Então vai ser o seguinte: se eu quero isolar a letra C, os valores que estão operando com a letra C vai passar para o outro lado da igualdade com operação contrária. Então o 8 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então o 8 vai multiplicar o A índice 3, beleza? O π está multiplicando o C ao quadrado. Então vai passar para o outro lado dividindo o que está do outro lado da igualdade. Então assim o C ao quadrado fica só. Então teria aqui, ó, C ao quadrado igual o 8, que estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando, o A índice 3. Tá? Então ficou 8 vezes A índice 3, dividido por π, que o π estava multiplicando, passou para o outro lado da igualdade, dividindo. Está aqui. Da mesma forma, vou ter que fazer com as outras letras. Então vai ser o seguinte: isolando B ao quadrado, vai ficar B ao quadrado igual 8 vezes A índice 2 dividido por π. Isola o A ao quadrado. Então vai ficar 8 que multiplica A índice 1 vezes π. Beleza? Tranquilo? Aí agora o que nós vamos fazer então? No Teorema de Pitágoras eu vou substituir. Olha só, C ao quadrado. Mas o que vale o C ao quadrado? O C ao quadrado vale isso aqui, ó. 8 vezes A índice 3 sobre π. O B ao quadrado. O que vale o B ao quadrado? O B ao quadrado é igual a quê? É igual a isso aqui, ó. 8 vezes A índice 2 sobre π. Mais o A ao quadrado. O que vale o A ao quadrado? Vale isso aqui. 8 vezes A índice 1 sobre π. Então eu vou tirar cada uma dessas letras e vou colocar o que elas representam. Então vai ficar, ó, 8 vezes A índice 3 sobre π igual, tiro a letra B, vou colocar o que ela vale, ó, 8 vezes A índice 2 sobre π, tira o A ao quadrado e coloca o que ele vale, ó, A vezes A índice 1 sobre π. Beleza. No primeiro membro da igualdade, da equação, não mexe, vou deixar do jeito que está. No segundo membro da equação, olha o que nós temos. O que podemos perceber? Nós temos termos em comum. 8 sobre π aqui e 8 sobre π aqui. Então eu posso colocar esse 8 sobre π em evidência. Colocar em evidência, né? Então eu vou colocar em evidência o 8 sobre π. Então, ou seja, primeiro membro da igualdade, não mexi. No segundo membro, ó, tem 8 sobre π. É como se eu estivesse retirando o 8 sobre π. Tá? Colocar em evidência como está aqui o mesmo, é como se eu estivesse retirando o 8 sobre π. Então, se eu retiro o 8 sobre π daqui, sobrou o quê? O A índice 2. Mas, se eu retiro o 8 sobre π daqui, o que sobrou? O A índice 1. Beleza. Aí vai ser o mesmo princípio. Ó. Esse 8 sobre π está multiplicando essa expressãozinha aqui. Então, esse 8 sobre π eu posso passar para o outro lado com a operação contrária. Então, esse 8 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Né? E aí, automaticamente, cancelaria esse 8 com esse outro 8 aqui. Esse π está dividindo, passa para o outro lado, vai multiplicando. Então, ficaria π sobre π, que também eu poderia cancelar. Eu estou cancelando logo direto. E aí, o que nós vamos ter, então? Tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter A índice 3, sobrou somente o A índice 3, igual o quê? A índice 2 mais A índice 1. Ó, é o que estava pedindo a questão. Então, finalizou a questão. Beleza, conseguimos mostrar. Saímos de um lado da igualdade, tá? De um lado de uma expressão e chegamos na outra
que queríamos ter. Tranquilo? Vamos para a próxima então. Questão 14 da lista de exercícios de vocês. O triângulo inscrito na circunferência da figura abaixo, de raio 1, é isósceles e sua base mede 1 centímetro. Calcule a área da região pintada de laranja. Pessoal, se deu o desenho, a gente tem que explorar o desenho, tá? Então, toda vez, o desenho ali está para nos auxiliar. Então, vamos explorar, vamos riscar. Use e abuse dos desenhos. Certo? Então, vamos lá. Então, neste caso aqui, olha só. Falou que a circunferência tem raio 1. Então, essa medida aqui vale 1. Essa outra medida vale 1. Essa medida aqui vale 1. Beleza. Observe esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo pequeno aqui. Ele tem lado 1, a base vale 1, e esse outro lado aqui também vale 1. É um triângulo o quê? Equilátero. Então, uma característica do triângulo equilátero, turma. Todo triângulo equilátero, claro, é óbvio, tem os 3 lados com a mesma medida. Agora, tá? Se tem os 3 lados com a mesma medida, ele obrigatoriamente, pessoal, todo triângulo equilátero, ele tem seus ângulos internos medindo 60 graus. Todo triângulo equilátero. Todos os seus ângulos internos têm medida de 60 graus. Beleza? Então, o que dá para dizer aqui? Que eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Beleza. Então, para calcular essa área em laranja, o que eu preciso? Eu preciso saber essa área desse segmento circular mais a área desse triângulo isósceles, que ele falou que é esse grandão aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer para calcular a área do segmento circular? Segmento circular, pessoal, é esse daí que está em destaque, tá? Que está piscando, né? Então, que agora parou, está em destaque aí em cinza. Então, a área desse segmento circular, a fórmula dele é meio grandinha. Por quê? Porque é a área da região circular, tá? Ou da região circular, que é essa aqui, beleza? Menos a área do triângulo, que é esse triângulo menor aqui. Então, em outras palavras, turma, é a área da pizza menos o triângulo, tá? Menos um pedacinho da borda da pizza, tá? Então seria, ou seja, a área da fatia da pizza, não da pizza, a área da fatia da pizza. Seria isso aqui tudo, com essa voltinha aqui, ó. Essa seria a fatia da pizza. Só que o problema, não quero essa área toda, eu só quero a área cinza. Então, essa área toda menos esse triângulo pequenininho aqui, ó. Se eu retiro esse triângulo pequenininho aqui, vai sobrar só essa área aqui. Então, a fórmula é grande. Ó, é a área da região circular, a área da região circular menos a área do triângulo. Esse triângulo aqui é aquela fórmula lá, que eu tenho a medida dos 2 lados e o ângulo formado por os lados conhecidos. Beleza. Então, turma, olha só. Tem esse alfa aqui, eu tenho que vale 60. O raio eu tenho que vale 1. Os lados do triângulo também é o mesmo que o raio, então também vale 1. E o seno seria o ângulo aqui também de 60. Então ficaria essa expressão aqui. Beleza? Agora é o seguinte. O que eu vou ter que fazer aqui? Ó, eu tenho 60 graus dividido por 360 graus. Isso aqui eu posso simplificar dividindo por 60. Tá? Vou dividir por 60 graus. Então, se eu vou dividir por 60 graus, tá? 60 dividido por 60 dá 1. 360 dividido por 60 dá 6. 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou ter essa outra expressão aqui, ó. 1 sobre 6 vezes 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1π. E aqui ficou o seguinte, ó. 1 vezes 1 dá 1. Vezes o seno de 60. Seno de 60 graus, nós vamos ter que recordar, tá? Recordar os ângulos notáveis. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Essa partezinha aqui também,
Tem muita gente que fica sem entender, certo? Então, volta aqui de novo com relação a frações. Embaixo do 2 eu tenho o número 1. Embaixo do P eu também tenho um 1. Beleza. Divisão de frações, pessoal. Como é que faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Essa partezinha eu não vou fazer, já vou pular, certo? Então, aí multiplicando pelo inverso da segunda, eu vou ter essa expressãozinha aqui, tá? Então, essa expressão aqui é que representa só esta área em cinza. Beleza. Agora eu preciso saber a área desse triângulo isósceles. Isósceles, então, diz que esse lado aqui é igual a esse. Eu vou utilizar aquela outra fórmula, pessoal. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Mas, nessa partezinha aqui, eu não sei quanto vale. Note que ele não vai até o final para dizer, ah, vale 1, professor. Não, não vale 1. Não vale 1. Mas aqui é a altura de um triângulo equilátero. Essa medidazinha aqui é a altura de um triângulo equilátero, que é conhecida também, tem uma fórmula específica para ela. A altura de um triângulo equilátero de lado igual a 1 ou seja, a fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero é essa também, que está em vídeos anteriores, viu? Quem não lembra, ó, volta lá e dá uma conferida, beleza? Confere lá. E aí vamos fazer o seguinte, nesse nosso problema aqui, o lado vale 1. 1 vezes raiz de 3 fica raiz de 3. Então a altura desse triângulo é raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então agora eu vou dar para calcular a área desse triângulo isósceles. Pessoal, eu vou tirar esse triângulo aqui para ficar mais fácil a visualização dele. Certo? Então, vai para o outro lado. Beleza. E aí então eu tenho o triângulo isósceles aqui, tá? De base 1 centímetro. Essa medida já é conhecida nossa, acabamos de calcular ela, é a altura do triângulo equilátero. E essa outra partezinha, pessoal, é essa daqui, ó. Essa daqui, que vale 1 centímetro, então está lá. Então agora eu posso usar a fórmula básica, né? Para calcular a área do triângulo isósceles. A área do triângulo isósceles, a área do triângulo qualquer, base vezes altura, dividido por 2. Agora eu vou ter que dar uma sumidinha aqui, né, pessoal? Porque para poder colocar aí que eu vou aproveitar toda a área, tá? Então, beleza. Então, substituindo, base vale 1, a altura vai valer isso aqui tudo. Então, ó, base vale 1, o B vale 1, tá aqui. E esse H é isso aqui tudo. Essa partezinha aqui, ó. Esse H aqui é isso aqui. H é a altura. É 1 centímetro mais raiz de 3 sobre 2, que está ali. Certo? O 1 é elemento neutro da multiplicação. 1 vezes essa expressão vai dar essa expressão. E dentro dessa expressão aqui, ó, a soma de um número inteiro com uma fração. Tem que lembrar lá como é que se calcula. Não vou falar, não vou demonstrar aqui para não perder tempo, tá? Então vai dar esse resultado. Vocês vão ter que fazer em casa aí depois. Aí divisão de frações aqui de novo, ó. Eu tenho essa fração dividida por essa aqui. Mesmo princípio que fiz ali na outra. Coloca o 1 embaixo. Aqui, só para vocês visualizarem. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicar pelo inverso da segunda, nada mais é do que, né, inverter a fração de baixo e multiplicar. Que vai dar esse resultado. Deixa eu apagar ali para não atrapalhar. Então, temos aí
a área do triângulo isósceles, é dada por essa expressão. A área do segmento circular é dada por essa expressão, beleza? Questão grandinha, hein? Vamos lá, não acabou ainda. Resumindo, o que é que nós temos? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Questão grandinha. Não acabou ainda, mas tá quase lá, tá quase lá. Resumindo, o que que nós temos então? Tá aí no slide. Nós temos o que? Nós temos uma circunferência, né? Já temos a área do segmento circular, que está aqui a expressão dele, a área do triângulo, que também está aqui. Mas não é isso que está pedindo o problema. O problema está pedindo a área em laranja. Quanto vale a área em laranja? Então, pessoal, a área em laranja nada mais é do que a área do círculo todo. Tá aí a área do círculo todo pintado, tá? A área do círculo todo pintado menos o quê? As duas áreas que nós acabamos de calcular, ou seja, menos a área do segmento circular e menos a área do triângulo isósceles. Se eu retiro, ó, vou voltar. Se eu retiro essas áreas que a gente calculou, vai sobrar justamente a área em laranja que nós estamos procurando. Então, a área do círculo, πr ao quadrado, menos a área do segmento circular mais a área do triângulo. Então, eu vou colocar essa fórmula lá em cima, tá? Ó, área do círculo, πr ao quadrado, que é raio vale 1, menos a área do segmento circular, que está aqui, é esta, mais a área do triângulo isósceles, que é essa aqui, ó, a área do triângulo isósceles. Tá aqui, ó. Beleza. Então, observa aqui o seguinte, na área do triângulo isósceles eu posso separar, tá? Eu colocar o denominador para cada termo que está aqui em cima no numerador. Então, vou separar aqui para poder a gente calcular melhor. Então, separando, ó, só separou aqui, ó. Então, era 2 mais raiz de 3 sobre 4. Então, o 4 vai para cada um dos termos. Então, vai ficar 2 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4. Para que isso? Olha só, pessoal. 1 ao quadrado é 1. Olha só que dá para ver aqui, ó. Eu tenho a expressão toda. Eu tenho π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 4 mais 2 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4. Olha só, eu tenho raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4. Posso fazer o quê? Cancelar. Vamos cancelar isso aí. Sobrou o quê? Dentro do parênteses, π sobre 6 mais 2 sobre 4. Aqui eu vou ser bem rápido, pessoal. Ó, soma de frações com denominadores diferentes. Tira o MMC e calcula aí, tá? Então, ou seja, o MMC entre 6 e 4 é 12. Então, ficaria 12 dividido para 6 dá 2 vezes π, 2π. Então, apareceu aqui o 2π. 12 dividido para 4 dá 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, deu 6 aqui. Beleza. Novamente, agora eu vou ter um número inteiro aqui, que é π, dividido, inteiro não, uma variável, uma letra, né? Operando com a expressão de novo. Então, novamente, no caso aqui, eu teria que colocar o 1 embaixo da letra π e tiraria o MMC de novo. Só que o MMC entre 1 e um número é o próprio número, tá? Então, daria 12. Aí faria 12 dividido para 1. 12 vezes π, 12π. 12 dividido para 12. 1 vezes tudo que está em cima. Continuaria 2π mais 6. Vou tirar de dentro do parênteses. Quando tira de dentro do parênteses, troca o sinal desses valores aqui, né? Então ficaria 12π menos 2π, 10π, menos 6, tá? Trocou, menos 6.
Tudo isso dividido por 12. Por 12. Eu vou ter que sair aqui um pouquinho de novo. Deixa eu vir aqui para o meio, né? Aqui para cima. Deixa eu ficar aqui em cima, aqui no cantinho. Beleza. Aí simplificando, pessoal, que dá para dividir tudo por 2, ó. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. Então eu vou fazer isso. Todos os termos da simplificando por 2 ficaria o quê? 10 dividido por 2 dá 5, né? Então 10π dividido por 2, 5π. 6 dividido por 2 dá 3, então ficaria menos 3. 12 dividido por 2 dá 6. Então esta é a resposta final, tá? Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos, continue pegado aí. As questões que eu não resolvi, resolvam, que assim que retornarmos, eu vou receber as questões de vocês, tá? E mandem as resoluções no Classroom até dia 1/5 de 2020, sexta-feira. Aguardo lá, viu? Então, bons estudos. Fique com Deus. Tchau, fui.